E eu aqui na cozinha já higienizando minhas mãos, por quê? Porque agora a culinária é gostosa, é fácil, é prática. É para você que já fez risoto, sabe que demora um tempinho, né? Pois é. Agora, se você nunca fez risoto, você vai aprender de uma maneira bem fácil. E para você que tem preguiça, para você que mora sozinho, como eu, você pode preparar esse risoto e receber uma companhia bacana para saborear com você. Ou você pode aproveitar, se sobrar o risoto, e fazer bolinhos de risoto, que é uma delícia, o arantini. Uma delícia, bolinho de risoto, quando sobra aquele risotinho no fundo da panela, ou uma quantidade grande, você pode rechear com queijo, você pode rechear da maneira que você quiser, pode transformar. É uma receita bem fácil, prática, na panela de pressão. Já ouviu falar em risoto na panela de pressão, diretor? Então você vai aprender hoje comigo, entendeu? Para você fazer para sua esposa. Tenho certeza que ela vai gostar. E daí você abre um vinho para vocês dois, depois vocês vão namorar. Só cuidado para ir ali na Avenida dos Estados, todo mundo pode saber que é você, viu? Oremos! Bom, vamos então anotando os ingredientes para preparar risoto na panela de pressão. Uma sugestão fácil que ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai destrinchando e melhorando ainda mais a receita. Para essa receita de hoje, nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, canaroli ou vialone. Isso mesmo. Como aqui no Brasil é mais fácil, a gente usa o arbóreo, tá? E é mais em conta também. 3 xícaras de chá de água, 3 xícaras de chá de água, azeite a gosto, 2 gomos de linguiça calabresa processada, 2 gomos de linguiça calabresa processada. Vamos precisar ainda de uma cebola picadinha, 2 dentes de alho picadinhos, 2 dentes de alho picadinhos, um tablete de caldo de legumes, um sachê de molho de tomates, uma xícara de chá de ervilhas congeladas, Vamos precisar ainda de uma xícara de chá de milho verde, que é opcional, meia xícara de chá de azeitonas verdes picadas, uma caixinha de creme de leite UHT, e 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado. facebook.com/programa Dito e Feito, vocês encontram as receitas do nosso programa, inclusive os meus contatos para você me levar no seu evento, na inauguração da sua loja, do seu restaurante, enfim, tá aí na tela, fabioarcanjo.com.br e também Fábio Arcanjo Oficial, Bom, como é uma panela de pressão, a gente coloca aqui uma panela de pressão. Essa receita, se você está com pressa, você pode colocar tudo dentro da panela de pressão, exceto o creme de leite e o queijo parmesão. Mas aqui eu vou explicando para vocês à medida que vai se sucedendo o modo de preparo, para que você tenha um resultado de sabor ainda mais satisfatório. Como eu gosto de comida bem cozidinha, bem gostosinha e al dente, a Júlia, já aqui na cozinha de apoio, já preparou para mim, olha, pegou a linguiça, dá aqui uma olhada, por favor, do alto, diretor, já, depois de processada, já refogou, olha, com esse fundinho de panela, tá vendo? O segredo é esse fundinho, ó. Esse fundinho de panela aqui que fica douradinho é que vai dar sabor também para a minha preparação. Então, refogou bonitinho aqui, deixa eu aumentar o fogo, a gente vai vir com a cebola. Fábio, eu não quero fazer na panela de pressão, porque eu gosto do método tradicional, eu sou daqueles da antiga. Não tem problema nenhum. Você pode fazer esse processo todo em uma panela tradicional. Então, vou colocar aqui a cebola. Tá? Quem não gosta de cebola, não põe, ou então põe batidinha juntamente com o alho. Cebola que eu estou usando é a cebola branca, cebola roxa não combina para esse tipo de receita. Fábio, eu quero utilizar frango. Tenho sobras de frango, sobras de carne, não tem problema. A gente vai utilizar aqui. Essa panela aqui, o Beto tentou fazer um milagre no intervalo do programa. Mostra aqui, Beto, para o pessoal entender. Nós estamos utilizando o fogão vitrocerâmico da Fischer.
Para você utilizar um fogão vitrocerâmico e ter um resultado satisfatório, você sempre tem que ter uma panela de pressão aqui embaixo, o fundinho dela, plano. Opa, aqui para cá. Ele tem que ser bem plano aqui embaixo. Essa daqui não é ideal para o nosso fogão. Ele tentou fazer milagres aí no intervalo para ele ficar bem plano, tá? Mas por enquanto a gente não tem a panela própria, que é para esse tipo de fogão. Mas essa receita é para qualquer panela de pressão. Não importa se o seu fogão é a gás, se é vitrocerâmico, só use a panela ideal. Tá refogando aqui, eu vou acrescentar o alho. Como eu disse, você põe alho batido e cebola batida, se você não gosta, mas quer sentir os temperos. Para mim tem que ter tempero de verdade a comida. Tempero que eu falo, gente, não é aquele monte de condimento não. Porque as pessoas se confundem, né? Porque vê aqui a nossa prateleira linda, abre a câmera, por favor, diretor. Vê essa prateleira linda, cheia de temperos e tudo mais. Acha que a gente tem que usar tudo na preparação. E não tem que usar tudo na preparação. Por quê? Porque de verdade, a comida tem que ter alho, cebola, tem que ter o sabor ideal. Essa é a verdade, olha só. O pessoal vê aquele chega aqui, vê aquele monte e quer colocar tudo na comida. Fica horrível a comida. A comida tem que ter um pouquinho com parcimônia de cada coisinha, porque senão os temperos falam mais alto que o próprio alimento em si. Então a gente vai refogando isso daqui, né? Como eu disse, tá com pressa, pode pegar e fazer tudo de uma vez, não precisa nem refogar. É que eu gosto de sentir o fundinho de panela, que vai dar sabor. Tem aquela panela de pressão elétrica, você pode fazer também na panela de pressão elétrica, que vai ficar uma delícia. A gente vai refogando aqui. Essa receita é fantástica, porque para fazer um risoto, você leva em média uns 40 a 55 minutos, dependendo do risoto. Fábio, quanto tempo? Pois é, se você pega desde o início, né? O arroz arbóreo cru e assim por diante. No caso, a gente está usando tudo cru, desde o início. Azeitona. Azeitona você pode usar, é opcional. O milho verde é opcional. A ervilha congelada é opcional. O pessoal aproveitou tudo que estava aqui na nossa geladeira e a gente já fez a hora da xepa para esse risoto, viu? O caldo de legumes, o que a gente faz? A gente nunca usa o caldo de legumes nas preparações dessa forma. A gente sempre dá, quando ele é em tabletes, a gente sempre dá uma derretida nele, uma dissolvida. Então, perdão, o ar-condicionado está forte. Perdão, minha aguinha. Vou levar aqui para o nosso forno de micro-ondas para dar uma dissolvida. Porque senão ele fica inteiro, né? E eu não quero isso. A gente vai soltando aqui, olha só. A água é em temperatura ambiente. E a panela de pressão tem esse poder de reduzir os tempos, né? Então a gente está demorando aqui um pouquinho mais em função de que essa panela não é ideal para o nosso fogão. O molho de tomate. Fábio, eu tenho molho de tomate que eu preparo em casa congelado. Perfeito! Aproveite o molho de tomate. Não tem o molho de tomate, Fábio, na minha despensa. Não tem problema. Você vai substituir, ao invés de, que eu estou pedindo aqui na receita de água, 3 xícaras, você vai colocar 5 xícaras de água, tá bom? Ele não vai ficar com aquela corzinha rosadinha, vermelhinha. Deixa eu ver aqui. Olha só. A gente vem aqui e dissolve. Bem. Opa! Dá uma dissolvida aqui, ó. Meu diretor chegou e tá sentindo cheiro bom. Já passou aqui para dizer que quer comer o risoto de panela de pressão. Olha só, gente. Eu vou dissolvendo aqui. Mostra aí, diretor, por favor, do alto, o pessoal de casa ver. Que a gente faz a lição de casa certinho. Uma dica que eu passo para vocês é que quando a gente termina utilizando o caldo de legumes, ele fica bem com qualquer preparação, seja de carne, de galinha, porque ele fica meio neutro, tá? Então o ideal é que vocês usem o caldo na cozinha, na despensa de vocês, de legumes, para que ele realmente possa combinar com as outras receitas. Olha só, tem ainda sempre um que fica mais durinho. A gente vem aqui, dissolvendo bonitinho. Qual que é o custo médio dessa receita? Essa receita é um pouquinho mais cara, é de 16 a 26 reais, tá bom? O que termina encarecendo aqui é o queijo parmesão e o próprio arroz arbóreo, que é o mais em conta ainda, tá? Se vocês utilizarem os outros tipos de arroz italiano,
Por que eu falo do arroz arbóreo e não com arroz agulhinha tradicional? Porque o arroz arbóreo, ele libera mais amido e o risoto ele é conhecido pela sua cremosidade. Cremosidade não quer dizer empapado, quer dizer que os grãos eles estão al dente, o amido se libera e ele continua ali firme, tá? Existem pessoas que fazem sem problema nenhum com arroz agulhinha, mas não é o verdadeiro risoto, né? E aqui a gente está dando para vocês uma receita que não é tradicional no sentido de se fazer na panela de pressão. Aqui é uma receita bacana que elimina praticamente 1 hora de cozimento, se você vai fazer da maneira tradicional em uma panela. Então tá aqui refogando, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o arroz arbóreo. Dá uma olhadinha aqui, Beto. Os grãos, eles são mais assim inchadinhos, inxalá, entendeu? É bem inchadinho. Ora por nós aqui, ó, diretor. Ora aqui. Olha só que bacana. Eles são mais inchadinhos, tá? É diferente do agulhinha, que ele parece realmente uma agulhinha, ok? Esse arroz vocês encontram aonde no setor de mercearia dos mercados. Sempre digo, não compre a granel. As pessoas terminam comprando a granel e esquece que infelizmente existem empórios que não têm a boa fé com o consumidor, né? Então termina passando da validade, eles colocam dentro daquelas sacas e vendem mais em conta. O ideal é que você compre mesmo na caixinha, numa embalagem a vácuo, para que você não perca todo o poder do amido e que você não compre um produto que já passou da validade. Fica a dica. Quanto que custa em média uma caixinha de risoto? Na promoção, cerca de 12 a 15 reais, tá bom? 1 quilo que eu tô falando, mas vale a pena você se permitir sentir esse sabor. Então a gente dá uma leve refogada aqui porque eu curto fazer isso. A receita coloca tudo na panela de pressão, recapitulando, exceto o creme de leite e o queijo parmesão. Refogo aqui, já refoguei. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai acrescentar aqui a água, tá? Vamos acrescentar a água. Vou soltar o fundinho aqui, ó, da panela. Mostra aqui, diretor, o fundinho, porque é o fundinho de panela que faz a diferença. Quem gosta de uma bebidinha tipo um vinho seco, obrigado. Um vinho seco você pode pegar e colocar aqui um cálice de vinho tranquilo. Quem não gosta não põe. Quando eu faço um risoto só de linguiça, eu faço com cachaça e fica super bem. Aqui não tinha a quantidade ideal, viu, de água. Deixa eu só colocar mais um pouquinho. Tô vendo já no olhômetro de tanto que eu faço. Só para... Pronto. Aqui. E a gente vem com o caldo de legumes, tá? Como eu disse para vocês, nós estamos fazendo a hora da xepa. O que é a hora da xepa? Sabe quando você precisa eliminar da sua geladeira aquele monte de coisa que fica ali sobrando um pouquinho de cada coisa? Você pode utilizar nesse risotinho também, tá bom? Deixa eu só soltar o fundo aqui do meu refogado, da linguiça, ó. Você vê que ele já vai dando uma corzinha bacana. E a gente vai acrescentar o sachê de tomate, molho de tomate. Gente, quem quiser pode utilizar inclusive aquele sachê de tomate com manjericão, que é ótimo. Tem aquela marca que começa com a letra P, que é muito bom. Coloco aqui. Venho também com... pega para mim na cozinha de apoio, por favor, Beto. Lá faltou a ervilha. Por que eu peço a ervilha? Como se diz? A ervilha congelada. Em função de que ela, de latinha, ela dissolve, tá? Então a gente pede sempre a congelada em função disso. Onde tem a congelada, óbvio, no setor de congelados. A gente vem aqui também com as azeitonas. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Pode me dar aqui, obrigado. Pronto. E a aguinha também, obrigado. Passou tudo aqui na frente. E vamos fazer o quê? Vamos colocar a azeitona, perdão, a ervilha, a azeitona, que tem a mais. Não vou colocar tudo.
Fábio, tem um pouquinho de carne seca. Ô, coisa boa para você. Aproveitou que sobrou um pouquinho da carne seca da chefe Márcia Almeida, não tem problema. Você utiliza aqui também. E a gente vai misturando tudo isso. Parece que não vai dar certo, né? Pois é. São as mágicas da panela de pressão que eu amo de paixão. Eu tinha um curso, inclusive, quando eu dava aula, de panela de pressão. Tudo era preparado em panela de pressão para quem mora sozinho, para quem não tem tempo. Porque é ideal, né? Essas receitas assim, a gente chega cansado do trabalho depois de um dia estressante. É muito ruim mesmo. Olha, aqui eu tenho o creme de leite, o queijo e também o azeite. Vou deixar de lado que é para finalizar o nosso risoto. Soltou tudo aqui. Aqui, olha, não coloquei sal, vocês viram por quê? Porque a calabresa já tem sal. E a gente vai fazer o quê? Vamos tampar. Quem nunca fez risoto, olha, é um achado. Tampamos e vamos deixar aqui no fogo alto. Começou a pegar pressão, você conta 5 minutos cravados no relógio. Então, equipe, fique atento. Quando começar o primeiro chiadinho, a gente vai contar, cronometrar os 5 minutos. Quem tem aquele timerzinho de cozinha, já deixa ali do lado quando fez. Outra coisa, vamos falar agora a respeito de panela de pressão, os cuidados com a panela de pressão, que é uma coisa que muita gente tem medo de utilizar, né? Panela de pressão. Fábio, eu tenho medo de panela de pressão, por isso só uso panela de pressão elétrica e assim por diante. Gente, a panela de pressão, a ideal é que ela tenha acima de 90 kPa. O que é 90 kPa? Embaixo de cada panela de pressão tem ali a quantidade de pressão que fica armazenada dentro dela. Isso significa o quê? Quanto mais kPa, mais rápida, mais potente é a panela de pressão. Essas panelas de pressão que vocês veem nessas lojas de beira de rua, que custa cerca de R$25 em promoção, R$45, essas panelas elas não têm uma boa performance, um bom rendimento na hora de cozinhar. Por quê? Porque elas só são um alumínio fraco, frágil e que pode sim explodir. Essa sim. Por quê? Porque as pessoas elas não têm muitas saídas de emergência. Quanto mais saídas de emergência, mostra aqui do alto, por favor, diretor. Essa daqui a gente só tem uma, tá? O ideal é que ela tenha pelo menos 2 saídas de emergência. Porque se tiver algum entupimento lá, a outra válvula já é acionada, então o excesso de vapor é liberado e ela não explode. É perigosíssimo você não fazer a higienização correta da sua panela de pressão. Por quê? Porque tem casos relatados, inclusive na internet, volta para cá, diretor, que as pessoas elas terminam perdendo não só o fogão que afunda, mas o teto voa, explode feijão, explode lentilha, queimaduras de 3º grau. Então a panela de pressão ela é bacana quando você é uma pessoa muito higiênica na cozinha. Desculpe falar, mas é uma realidade. Para isso, existe toda a panela de pressão, quando ela é de uma boa marca, vem uma agulhinha, ou então você compra na feira ali por R$5 uma agulhinha, que você depois de higienizar a panela, você faz o quê? Você ainda passa a agulhinha para nenhuma casquinha, seja de grão de bico, de lentilha, fique presa aqui nessa válvula central e venha entupir e explodir. Essa borrachinha aqui ela tem um prazo de validade também, né? Então você, por exemplo, tem o hábito como eu de usar muito a panela de pressão, após uns 30 usos, troque a sua válvulazinha. Custa R$5 uma original, é fácil, você tira essa, põe a nova, acabou. Gente, panela de pressão tem que ter cuidado, tem que ter manuseio, né? Porque senão você vai terminar fazendo com que aquilo que é para ser rápido e facilitar a sua vida seja uma tremenda dor de cabeça e até um problemaço para a sua saúde. Outra coisa, panela de pressão, panela qualquer, não se lava com palha de aço. A gente é educado pelas nossas mães, pelas nossas avós, a higienizar as panelas com a palha de aço. Quando a gente termina esfregando a palha de aço naquele alumínio, a gente leva essas partículas para dentro da nossa alimentação. Mesmo que você ensaboou, secou, fica resquícios de alumínio.
O excesso desse alumínio ao longo de uma vida, ele se torna cancerígeno. Por quê? Porque termina indo para o nosso intestino essas partículas de alumínio. Vocês já perceberam nas matérias de telejornais que o número de pessoas com câncer no intestino é muito grande? Claro que não é só por conta disso. Também em função de uma alimentação ultraprocessada, ultrapasteurizada. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a essas questões também que envolvem a higiene dentro da cozinha, o manuseio daquilo que nos facilita a vida. Quando a gente fala a respeito de higienização de panela, pode ir dentro de um restaurante, de uma cozinha de um bom restaurante, lá eles não usam palha de aço para isso. Eles usam o lado amarelinho da bucha. Aliás, eu vou dar uma dica aqui para a nossa produção, para a nossa equipe da emissora, que é o seguinte: bucha, a gente termina fazendo o quê? Comprando aquela bucha, sempre que é só a buchinha mesmo. Porque o que acontece? As pessoas têm o hábito achando que vai limpar tudo passando o lado verde. Risca o acrílico, risca o copo, risca o cristal, né? Então a gente sempre utiliza, eu sei que essa daqui é a mais vendida no Brasil, eu sei de tudo isso, porque a gente tem esse hábito de achar que vai limpar. Mas o certo é a buchinha. Outra coisa, no máximo, cada bucha a gente utiliza uma vez por semana. É verdade. Por isso que vende um pacotinho com 4, para você compreender. E isso a gente está falando de uma família tradicional de 4 pessoas em casa. Aquela pessoa que tem muita gente em casa, que faz muito uso de louça e tem que higienizar muito, então o ideal é que troque pelo menos 2 vezes por semana. Ninguém vai ficar mais pobre nem mais rico por conta disso, mas a gente vai ter mais saúde. É melhor gastar dinheiro com comida do que com remédio. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu fiz a comida e a minha comida terminou dando dor de barriga, alguma coisa. Ou foi por falta de uma higiene ideal, né, daquilo que estava ali à disposição de quem estava preparando, ou porque a pessoa não teve o manuseio correto. O que é o manuseio correto? A pessoa não lava toda hora a mão, a pessoa pega no celular, pega não sei aonde, vai fazendo essa contaminação cruzada. Então é importante que a gente faça isso. Existem algumas dicas para você poder, inclusive, eliminar as bactérias da sua bucha. Eu não sei se tem aqui algum... Tem. Vamos fazer aqui, já que a gente está com tempo. Ó, tá demorando aqui, porque eu já falei para vocês, a nossa panela, você consegue baixar a câmera para mostrar que ela está um pouquinho distante do... O centro dela é o que está encostando na chama do nosso fogão. Mas o certo é ter uma panela própria para fogão vitrocerâmico. Em média, uma panela para fogão vitrocerâmico custa R$300 a R$450. Pronto, esse é um investimento de quem tem um bom fogão. Oi? Tá. Então, eu estava falando com o Beto, gente, que ele me falou aqui alguma coisa e eu me perdi. Mas já voltei ao normal, tá? Deixa eu pegar aqui enquanto vocês estão mostrando. Me deixou amachado, diretor? Oremos! Bom, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês como que a gente higieniza. São dicas, tá? Que a gente utiliza o forno de micro-ondas. Então a gente faz uma vez que você está sem dinheiro aí na sua casa, está fazendo economia, porque aquilo que para alguns pode parecer pouco, para outros é muito. E eu entendo que a gente vive num Brasil desigual. Então a gente pega uma bucha, coloca aqui, olha, num prato, e a gente faz isso daqui, olha. Cobre assim. E a gente vai levar o forno de micro-ondas por 1 minutinho. 1 minutinho a gente leva aqui para quê? Para a gente esterilizar essa bucha, porque é fundamental que se faça isso. Pelo menos uma vez por semana, quando você não tem grana para trocar a sua bucha toda semana. Coloca aqui e liga. Pronto. A gente deixa ali dentro para que realmente a gente possa esterilizar todas as bactérias, os micro-organismos, eles possam morrer ali, certo? São dicas que vou puxando uma a outra. Nossa panela tá pegando, ó, tá querendo pegar. Vamos esperar mais um pouquinho. Outra coisa que eu quero lembrar vocês. A panela de pressão, ela pode ter a validade para a vida inteira. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque a gente tem sempre aquele hábito brasileiro de querer reaproveitar as coisas. E tem coisas que têm prazo de validade. A nossa vida tem um prazo de validade. Por isso que você tem que ser feliz hoje, porque é a única certeza que você tem. Com relação à panela, tem sempre aquelas pessoas que trabalham na feira e terminam dando uma arrumadinha na panela, cobra R$10 para arrumar a sua panela, até 5. Mas tome cuidado, porque a panela ela tem um padrão. A borracha tem que ser trocada também. Invista na troca da borracha da sua panela. Tem de silicone. O que a gente faz aqui para não ter problema?
a gente termina trocando a cada 2 meses a borracha da panela de pressão, para garantir a efetivação do cozimento dos nossos alimentos, tá? Então, são cuidados que a gente deve ter com a panela de pressão. Vamos ver como que tá aqui a nossa buchinha, que foi esterilizada. Olha só, tá prontinha e ficou um cheirinho de detergente, né? Pois é, olha, tá aqui, ó, prontinha, esterilizada, tá quente, ó, tá fumaçando, ó. Dá pra ver? Nossa, aí, Beto. Pessoal, aqui, ó, tá fumaçando, mas essa bucha de verdade, se fosse na minha casa, eu tinha jogado. Bom, aí o que acontece? Tá esterilizada, que é o que importa, tá bom? São dicas que a gente vai passando pra vocês. E olha só, tá pegando aqui... Ah, é importante lembrar você, minha senhora, meu senhor, é verdade. Nós temos o péssimo hábito no Brasil de pegar a panela de pressão com aquela ânsia de querer comer logo, porque já foi feito rápido, né? A gente fica esperando, não quer esperar despressurizar. Aí a gente pega a panela e vem para debaixo da pia, da torneira. O que que acontece? Concorda que chama panela de pressão. Quando você fala de panela de pressão, nós colocamos pressão aqui dentro através do calor e os vapores que tem dentro do alimento. Fica tudo aquilo curtindo. Quando que pega a pressão? Quando atinge 100 graus lá dentro, vira uma bomba. Se você pegar e vier... Imagine que é uma bomba, aqui tem mais de 100 graus de temperatura lá dentro, tudo armazenado, aí você vem do nada e dá aquele choque térmico. Meu amor, você está pedindo para explodir. Tem casos de pessoas que terminam explodindo a panela de pressão por isso. O Beto está rindo aqui porque ele faz isso direto na casa dele. Olha lá, tá rindo que só por Jesus. Oremos, que sorte que não explodiu nada lá, viu? Olha, então não faça isso, espere. Como que a gente faz para despressurizar? A gente tira daquela chama quente, deixa em cima da grelha do fogão, se é um fogão a gás, ou então, mas sem gás, óbvio, ou então deixa em cima da pia de mármore, de granito, espera uns 10 minutinhos, a fome não vai te matar a esse ponto, né? Então assim, agora você com essa ânsia de querer despressurizar, você pode perder os seus dentes, você pode perder o seu rosto, pode ter queimadura de 3º grau. É só dar uma gugada que vocês vão ver isso daí que eu tô falando. Então, todo cuidado é pouco na cozinha, e cozinha é isso. Entendeu? Cozinha é entendimento. E é importante que a gente dissemine essas informações com vocês. Olha só, ainda não pegou. Tem um pouquinho, ó. Tá querendo pegar. A gente espera um pouquinho. Porque, como eu disse, essa panela não é ideal para este fogão. Tá bom? Então, na sua casa, pegou pressão, você vai contar cravado 5 minutos. Outra coisinha que é importante, vamos economizar gás. Por que eu defendo a panela de pressão? Eu trabalhei para uma grande empresa da letra C, então eu estou falando para vocês porque realmente eu entendo de panela de pressão, adoro. Quando a gente fala de panela de pressão e economia, quando atinge a pressão, você diminui a chama do gás ou diminui a temperatura no fogão vitrocerâmico, põe no mínimo, porque já atingiu a temperatura lá. Então você economiza gás, você economiza energia elétrica. Então não é para ficar o tempo todo na chama alta, porque já atingiu a temperatura. Você está gastando gás e vai fazer com que esse alimento até passe do ponto. Por isso que o ideal, atingiu a temperatura, você diminui a temperatura. Simples assim. Panela de pressão, recapitulando, para lavar, sempre o lado amarelo da bucha, ou aquela bucha que não tem nem o lado verde. Eu amo aquelas buchas que não tem lado verde, são as ideais. Na minha casa, eu só tenho aquelas que não tem o lado verde, não gosto mesmo. Quando alguém vai na minha casa e coloca aquelas buchas, eu fico revoltado, porque risca o cristal, risca o acrílico, risca tudo. Tira o fundo impecável da panela. Outra coisa que eu queria falar para vocês de casa, presta atenção, e vocês vão perceber aqui no nosso programa, isso não é falando mal, é para você entender. Quando você tem aqui a panela de pressão, e eu disse, ela foi feita com todo um processo tecnológico em qualquer fábrica. Quando você vem assim, mexe lá e começa a bater assim, ó, tá, 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 tá. Quer fazer aula de luta? Vai para uma academia. Quando você bate aqui, você está tirando o prumo da panela de pressão. Então você vai fazer com que tenha vazamentos nas laterais. Você não troca a borracha, você termina batendo, então você faz com que essa panela ela fique desregulada. Aí tem gente que põe um pouco de aquelas manias de aproveitamento, sabe,
burro, desculpa falar mais uma verdade, coloca um pouco de arroz para grudar ali, para pegar a pressão. Tem gente que bate 3 vezes e coloca, faz simpatia. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, entendeu? Vamos ser pé no chão. Tá vazando a pressão na lateral, compra uma borracha, custa R$5, você troca. Tá vazando, descarta a panela. Então aproveita, aí sim você leva na feira para o rapaz usar, para você fazer pipoca, que é ótimo. Aproveita como se fosse uma pipoqueira. Dá para aproveitar se você quer aproveitar. O que você não pode, de verdade, é colocar sua vida, sua casa em perigo. Que adianta você ter essa cozinha toda planejada que você tem aí na sua casa e ter uma panela requenquém? Vamos ter bom senso, né? É a mesma coisa de você poder comprar um carro maravilhoso e só usar o carro só no domingo, porque você não tem gasolina para usar o carro. Então vamos ter pé no chão, vamos ser mais humilde, vamos comprar aquilo que a gente pode, fazer aquilo que a gente pode. É melhor você ter uma boa panela de pressão única na sua casa do que ter um monte que não funciona. Fazer o quê, né? Ó, tá começando a querer pegar pressão aqui. Graças a Deus eu tenho oratório. Porque, olha, vamos ser sinceros, tô aqui dando aula nessa tarde. Oremos. Por falar nisso, enquanto tá pegando pressão ali, hoje ainda nós teremos o meu querido amigo Sérgio de Vicentim aqui no nosso programa, com os bastidores da TV e o mundo dos famosos. Daqui a pouquinho o Serginho chegando aqui nos estúdios da América TV. E aqui é o livro dele, A História Sem Maquiagem. É um livro fantástico que conta histórias de celebridades. Em uma narrativa, o autor ele revela impressões pessoais diante de cada situação e revela um mundo ingrato e ambicioso do chamado Jet Set, sempre com muito bom humor, né, preservando respeitosamente os personagens, mas apresentando a corrida ambiciosa e sedenta de manutenção da fama e também do sucesso. Aqui ele fala de sexo, droga, homenagem a truá, cenários luxuosos, separações, acordos milionários, enfim, aqui vocês vão conhecer inclusive, olha, prints de histórias que eu gosto de ler. Olha esse daqui, vamos ler junto? Vem cá, Beto, pra gente ler junto uma fofoca, olha só. Olha aqui, ó. Falei com o nigeriano, ele disse que põe, aí não dá para falar, né? Porque é uma coisa, nas suas mãos para que você quiser, mas se só você pode fazer com ele. Nem contou da Naomi uns babados que ele fez para o dono da... Ai, não posso falar. Que coisa, gente. Vai que é nosso anunciante depois, né? Posso contar para vocês uma coisa? É uma nitroglicerina pura, baixaria pura, desses famosos que tem por aí que fica contando de noite. Aquelas risadinhas, sabe, sem graça? Oremos, que faz tudo errado da vida. Mas na televisão, no vídeo, fica aquela cara de santo, de santa. Oremos, é tanta coisa, gente. De verdade, por isso que eu sempre falo. Eu prefiro ter amizade com o pessoal dos bastidores, sabe, do making off, do que ter amizade com quem realmente se diz apresentadora por aí. Mas não é querendo fazer nem seleção, é porque, em sua grande maioria, esse é um meio muito podre. É uma coisa assim que vocês veem uma coisa, quando vai ver na intimidade, é uma imundície. Por isso que tem gente que só quando morre todo mundo conta a sujeira, entendeu? Por causa disso. Olha, tá pegando pressão agora, tá começando a querer pegar pressão. Recapitulando, você que está chegando, estou ensinando o preparo que o diretor me colocou aí, mas ponha, por favor, diretor, pessoal, vim para nossa audiência. Um risoto de panela de pressão é uma receita fantástica para você realmente ganhar em tempo, para você que mora sozinho, não tem tempo de ficar fazendo aquele risoto de quase 1 hora, do início ao fim. Essa é a receita ideal. Você pode fazer tanto na panela de pressão tradicional, como na panela de pressão elétrica, você que tem, viu? Vale muito a pena. Olha, aprendi a fazer com o Fábio Arcanjo uma receita de um risoto. Agora chega de eu ficar lá mexendo, liberando amido, né? Fazendo todo aquele processo. Aqui é rápido, prático e funcional, viu? Outra coisa, o rendimento dessa receita de 6 a 7 porções. Tá? De 6 a 7 porções. O custo dela, em média, para essa quantidade é de 16 a 26 reais. É um custo bacana. O que é mais caro aqui hoje é o arroz arbóreo e também o queijo parmesão ralado, que você vai encontrar mais caro.
mas você pode substituir por outro tipo de queijo. É o queijo que você tiver condições que você mais gosta aí na sua casa. É isso mesmo, meu senhor, minha senhora. Fique atento, viu? Bom, enquanto vai pegando pressão aqui, eu vou chamar um intervalo. Vocês acompanham os nossos apoiadores e a gente já volta, quem sabe com o tempo já dado de panela de pressão. Vamos lá.